CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia. O CBN Universidade acaba de começar e já vamos direto para o que é destaque no programa de hoje. A UEPB firma parceria com o Ministério Público para auxiliar na mediação e conciliação através do Núcleo de Práticas Jurídicas do CCJ. Sábado é dia de comentário do professor Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre abuso de autoridade. E nós vamos trazer todos os detalhes da primeira Olimpíada Interna de Contabilidade, que é realizada neste sábado na Central de Integração Acadêmica em Bodocongó. Ainda tem as dicas de português com o professor Edson Tavares e... Olá, bom dia! Nós vamos falar hoje no nosso quadro Português Sem Segredos da diferença, se é que há, entre aterrissar e aterrissar. E uma novidade boa para a pesquisa da UEPB é que 7 revistas da universidade entraram para a nova lista Qualis da CAPES. Nós vamos trazer todos os detalhes especialmente para você. E a conversa de hoje é com a professora Verusca Brasileiro, falando sobre qualidade da água, e ela traz um pouquinho sobre as pesquisas que estão sendo feitas sobre o tema dentro da UEPB. O Núcleo de Educação em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba promove ginástica laboral para servidores e nós vamos trazer algumas dicas para você, ouvinte da CBN Campina Grande, ficar em dia de saúde enquanto trabalha. Ginástica laboral é o exercício físico supervisionado realizado com trabalhadores em seu ambiente de labuta. E ainda no CBN Universidade de hoje tem a programação cultural do Museu de Arte Popular da Paraíba e os detalhes do acervo do Dr. Severino Bezerra de Carvalho, que está disponível para pesquisa e visitação na biblioteca da UEPB. O acervo do Dr. Severino Bezerra de Carvalho é um acervo múltiplo e plural, assim como a personalidade do próprio Dr. Bezerra. Fica sintonizado na 103.5 que o CBN Universidade está apenas começando. E este é o CBN Universidade, o programa que é produzido por estudantes de comunicação pela Universidade Estadual da Paraíba e de Educomunicação pela Federal de Campina Grande. E que todo sábado traz para você o que tem de novidade no universo acadêmico. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre a parceria firmada entre a UEPB e o Ministério Público da Paraíba. É que foi assinado um termo de competência científica entre as instituições para garantir a mediação de conflitos extrajudicialmente. Como deve funcionar essa parceria é que no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, o CCJ aqui em Campina Grande, tem o Núcleo de Práticas Jurídicas. Então a universidade, através desse espaço, deve operacionalizar a mediação dos conflitos sem que seja necessária a judicialização dos projetos. São pequenas causas que podem ser resolvidas com um acordo entre as partes sem que haja intervenção jurídica, o que garante casos solucionados em um menor espaço de tempo e sem ocupar o judiciário com ações tidas como simples. O acordo foi assinado entre o reitor Rangel Júnior e o procurador-geral da Justiça Francisco Ferraz da Nóbrega Filho, e a medida deve proporcionar mais experiência e aprendizado aos estudantes de direito da UEPB que estarão imersos em causas reais dentro da universidade, podendo colocar em prática princípios aprendidos em sala de aula e, é claro, tudo com a supervisão e orientação dos professores do CCJ que atuam dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas da UEPB. E sobre essa parceria, a nossa produção ouviu o diretor do Centro de Ciências Jurídicas, o professor Laplace Guedes. Ele falou quanto é importante essa parceria e a gente vai ouvir agora. A parceria da UEPB com o Ministério Público, no que diz respeito à mediação dos conflitos de família, dá-se exatamente através dos nossos alunos, que estão sendo habilitados para mediar os conflitos de família da cidade de Campina Grande, que aportarem à promotoria de família. E essa parceria é de extrema importância porque, a partir desse instante, o CCJ cumpre um papel social de maior relevância, já que participa como mediador e como conciliador desses conflitos. Então, é uma parceria através de um termo técnico assinado pelo Procurador-Geral de Justiça e o reitor, que vai ter um grande sucesso na cidade de Campina Grande. E já que a gente está falando de direito, vamos agora com a coluna do professor Luciano Nascimento, ele que também ensina para os alunos do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. Vamos agora para o quadro Direito e Cidadania. Bom dia, professor Luciano. Direito e Cidadania.
Bom dia, Luana Albéria. Bom dia, ouvintes da CBN Campina 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e esta é a coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre a ideia do abuso de autoridade no direito brasileiro. Nós temos uma lei dos anos 60, a Lei 4.894 de 1965, que trata sobre o abuso de autoridade no direito penal brasileiro. E, recentemente, esteve sob votação o denominado Projeto de Lei 7596 de 2017, que tem como autoria o senador Randolfo Rodrigues e relatoria o senador Roberto Requião, para uma renovação da ideia do abuso de autoridade. Isto tem gerado uma série de polêmicas nos discursos político e jurídico brasileiros. Enfim, o projeto de lei aprovado pela Câmara Federal e que encaminha para a sanção do Presidente da República reformula as leis 7960 de 89, reformula a Lei 9296 de 96, a Lei 8069 de 90 e a Lei 8906 de 94. Ou seja, o atual projeto de lei que espera a sanção do Presidente da República reformula dispositivos normativos do direito brasileiro que são contundentes referentes aos procedimentos investigativos e ao processo penal brasileiro, porque envolve interceptações telefônicas, ambientais, telemáticas, envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, envolve o sistema de inteligência brasileiro, enfim, envolve uma série de dispositivos. O projeto de lei estava no Senado há 2 anos, sob relatoria do senador Roberto Requião. Bom, o projeto votado e aprovado, que será encaminhado à sanção do Presidente da República, trata sobre o abuso de autoridade e, portanto, punições relacionadas a policiais, delegados de polícia, promotores, juízes, membros dos tribunais de contas do Estado, da União, servidores públicos e equiparados. O que temos assistido, portanto, é uma discussão fundamentalmente relacionadas à ideia tipológica do projeto e às punições, porque as punições são traduzidas em medidas administrativas, medidas civis e penais. As medidas penais, elas se referem às penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e penas de detenção. Só com uma exceção, prevista no artigo 10 do projeto de lei, que estabelece de 2 a 4 anos de pena de reclusão nos casos para perda da função pública e, mais ainda, estabelecendo que tem que ter o caráter de reincidência. Nós temos ali uma série de tipologias que, portanto, tem gerado essa polêmica nos discursos jurídico e político brasileiros, como, por exemplo, a ideia da condução coercitiva, que só poderá haver a emissão de um mandado de condução coercitiva após a pessoa ser intimada pela autoridade competente para comparecer para prestar esclarecimento. Se assim não comparecer, então a autoridade competente poderá requerer ao juiz a emissão de um mandado coercitivo. Essa matéria já foi disciplinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da denominada investigação de Lava Jato no Brasil. O Supremo, após a prática reiterada pela Força Tarefa na Lava Jato, que chegou a 234 mandados coercitivos, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inconstitucionalidade do mesmo se a autoridade competente não intimar primeiramente a pessoa a comparecer ao órgão para prestar esclarecimentos. Em a pessoa se negando, então a autoridade competente se arroga na legitimidade de requerer ao magistrado, ao juiz, a emissão de um mandado coercitivo. Uma questão contundente, sim, é a ideia de fotografar ou filmar o preso ou investigado ou vítima sem o devido consentimento da parte. Portanto, a partir do projeto de lei da sua aprovação e em vindo a ser sancionado pelo Presidente da República, se não houver um veto, obviamente, nós teremos aí punições às autoridades públicas, sejam policiais, delegados de polícia, promotores de justiça, juízes ou equiparados, no caso de fotografar, filmar o preso ou investigado ou a vítima, sem o seu devido consentimento. O que implicaria aí em uma pena de 3 meses a 4 anos de detenção. E a ideia da perda do cargo da função pública só se dará à luz de uma reincidência na conduta praticada. Enfim,
os personagens do direito e da política estão debatendo essas questões, mas no fundo não há que se temer ou não há que haver esse temor todo, afinal de contas, a ideia do abuso de autoridade está sob o jugo do Ministério Público no sentido de que ele é o titular da ação, né? E no sentido de que quem irá julgar o abuso de autoridade é sempre um juiz, um magistrado. Portanto, seja da ideia inicial, lá da autoridade policial, até o julgador, o juiz ou magistrado, a ideia do abuso de autoridade está condicionada à interpretação, né, por membros da Polícia Judiciária, do Ministério Público, da magistratura, que conhecem as normas infraconstitucionais, que conhecem a Constituição. Portanto, não há que haver temor sobre o projeto de lei aprovado, porque são os próprios personagens do direito que serão os observadores das condutas praticadas, aqueles que estarão oferecendo a denúncia para a instauração de um processo crime e aqueles que estarão julgando. Ou seja, são todos profissionais da área, são todos conhecedores do sistema constitucional brasileiro. E, portanto, essa ideia de que há um temor que vetará ou freará os procedimentos de investigação, o policial terá a criminalização nas suas condutas, a autoridade judiciária, como o delegado de polícia e a Polícia Civil, a Polícia Federal, não terão mais liberdade para os procedimentos investigativos, os promotores de justiça terão temor em o oferecimento da denúncia, parece-me que essas falas não correspondem à realidade, já que todos esses personagens sabem muito bem como funciona o sistema infraconstitucional e constitucional brasileiro no que se refere ao direito penal e ao processo penal e à execução penal no Brasil. Portanto, a nossa interpretação é de que não há temor com relação ao projeto aprovado. Mas voltaremos a esse tema porque seguramente o presidente da República irá vetar uma série de dispositivos previstos pelo projeto de lei aprovado pela Câmara Federal. Muito obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E agora, mudando de assunto, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB abriu as atividades do semestre 2019.2, debatendo os desafios para o desenvolvimento do Nordeste, e trouxe uma palestra do professor mestre e doutor em História pela Universidade de Campinas, a Unicamp, Durval Muniz de Albuquerque. A nossa produção esteve na cobertura do evento e conversou com o professor que hoje leciona no Campus 3 da UEPB, em Guarabira. Vamos ouvir um pouco do que ele disse e que debateu sobre o tema Desafios Contemporâneos e Desenvolvimento do Nordeste. Se liga aí. Como a gente não pode discutir a questão do desenvolvimento sem pensar, né, o que significa desenvolvimento, se perguntar desenvolvimento para quê, para quem, não é? E pensar, né, dentro de uma situação dessa que está o Brasil vivendo uma profunda crise do ponto de vista econômico, não é, do ponto de vista político, quer dizer, quais são as perspectivas de desenvolvimento, quando na verdade a gente tem em grande medida um governo que está muito mais preocupado em destruir as coisas do que em fazer as coisas. Então, qual é a possibilidade, notadamente para o Nordeste, que é uma região que foi escolhida como inimiga praticamente do governo federal, né? Quando eu fui aluno dessa universidade, porque eu sou graduado por essa universidade, ela se chamava Universidade Regional do Nordeste. Ela sempre teve esse caráter de uma instituição preocupada com a questão do regional, com a questão do desenvolvimento regional, né? Uma universidade que foi pensada quando Edivaldo de Souza Duó pensou, né, que ele era um economista preocupado justamente com essa questão do desenvolvimento regional, né? E Campina Grande era caracterizada como uma cidade polo do próprio desenvolvimento da região. Então, acho que a UEPB sempre teve essa vocação, né, de ser uma universidade, né, voltada para pensar essa questão, né, do desenvolvimento da região, né, pensar o desenvolvimento nos seus vários aspectos, porque aí a gente tem que pensar que tipo de desenvolvimento a gente quer, né? Aquilo que eu vou discutir é justamente isso, quer dizer, falar em desenvolvimento é uma coisa abstrata, você tem que pensar em que tipo de desenvolvimento, né? Econômico, social, né? Cultural, quer dizer, que tipo de desenvolvimento você quer. E acho que a UEPB tem um compromisso com isso, e acho que o fato de ter um programa de pós-graduação nessa área na UEPB tem toda uma coerência com a própria vocação, né? E com a própria ideia original da universidade. Agora é hora de intervalo, bem rapidinho aqui no CBN Universidade, mas fica sintonizado que ainda hoje vamos falar sobre a primeira edição da Olimpíada Interna de Contabilidade, promovida pela Universidade Estadual da Paraíba. Hoje também tem o quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares e ainda tem informação cultural para você aproveitar o que tem de melhor e de graça na programação do Museu de Arte Popular da Paraíba. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, agora para falar de mais uma parceria firmada, desta vez entre a UEPB e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba, o SEBRAE. A ação é para que as instituições possam, em conjunto, fomentar o empreendedorismo aqui no estado e já para o próximo mês está prevista a realização de um evento envolvendo as empresas juniores de todos os campos da universidade e ainda as pessoas interessadas em empreender. A ideia é que o SEBRAE possa capacitar através das oficinas de orientação e organização de empresas e assim trazer o conhecimento técnico para as iniciativas que já são desenvolvidas nas pesquisas e atividades da universidade e principalmente garantir o envolvimento empreendedor entre todos os setores. Além disso, estão sendo discutidas outras iniciativas que podem surgir com essa parceria, com o exemplo da inserção da disciplina de empreendedorismo na grade curricular de todos os cursos da Universidade Estadual da Paraíba. A visão do reitor Rangel Júnior é ampliar o potencial empreendedor da comunidade acadêmica da instituição, já que possui cursos com o componente curricular empreendedorismo em seus currículos e as pessoas capacitadas para ministrar o assunto e trabalhar transversalmente o empreendedorismo em sala de aula. A parceria da UEPB com o SEBRAE foi assinada pelo reitor Rangel Júnior e pelo diretor técnico do SEBRAE, Luiz Alberto Amorim. Esse contato é resultado de reunião recente da universidade com a Secretaria de Planejamento do Estado da Paraíba, que está sendo afinado para outras parcerias de incremento na educação paraibana. É bem legal essa parceria, não é mesmo? Afinal de contas, hoje em dia, todos nós precisamos ser empreendedores de vida. E ainda no mesmo segmento, a Universidade Estadual cedia hoje, à tarde, na Central de Integração Acadêmica, no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande, a primeira edição da Olimpíada Interna de Contabilidade da UEPB. Os organizadores esperam a participação de cerca de 100 estudantes de contabilidade e olha só, os vencedores garantem vaga para a etapa nacional da competição. Os detalhes é na reportagem de Hilary Martins. Dentro do universo acadêmico existem vários eventos, como a Olimpíada de Matemática, de Física, de Química e agora a grande novidade é a Olimpíada de Contabilidade. É isso mesmo, a Universidade Estadual da Paraíba está realizando a primeira Olimpíada Interna de Contabilidade, que tem parceria com a Universidade de Brasília. A principal intenção das Olimpíadas é promover o interesse pela área do conhecimento e gerar uma competição sadia entre os alunos do curso de Contabilidade da instituição. Em uma conversa com o professor Gilberto Franco, ele nos contou a ideia central da competição e sobre como a Olimpíada de Contabilidade atua no engajamento dos professores e da universidade. Essa Olimpíada, ela tem como alguns objetivos colocados para a academia, onde consistem em um recurso pedagógico e instrumental que objetiva promover uma competição entre os estudantes de ensino superior, além de cativar o interesse dos jovens pela ciência contábil. Os organizadores da Olimpíada Interna de Contabilidade, os professores que estão engajados nesse projeto, buscam gerar uma sinergia entre diversos atores da contabilidade. Dessa forma, deveremos estimular os alunos para uma competição onde os resultados e dados dão subsídios para nós professores avaliar os nossos recursos pedagógicos utilizados nas nossas disciplinas ministradas aqui na instituição. Além disso, os resultados frutos do trabalho desenvolvido em sala de aula podem apontar fatores de desempenho dos alunos e o rendimento do nosso curso, permitindo dessa forma algumas correções e ajustes nos mecanismos de ensino. De acordo com a organização, os inscritos terão 4 horas para a realização da prova objetiva e subjetiva, que funcionarão da seguinte forma. A prova objetiva terá 40 questões de múltipla escolha, com 2 pontos para cada acerto, totalizando 80 pontos. Já a prova subjetiva terá 2 questões de estudo de caso, valendo 10 pontos cada. Os alunos participantes devem ficar atentos ao horário de realização da prova, que será das 2 até as 6 horas da tarde, na sala 138 da Central de Integração Acadêmica, no primeiro andar. O resultado está programado para ser divulgado no dia 1º de setembro, e os 5 melhores colocados estarão selecionados para a etapa nacional e irão representar a UEPB na Universidade de Brasília, dia 19 de outubro, na Olimpíada Brasileira de Contabilidade. Com isso, deveremos selecionar os 5 melhores colocados para participar da Olimpíada Brasileira de Contabilidade, a realizar-se no dia 19 de outubro do corrente ano. A premiação final
será recebida na Universidade de Brasília para os 3 primeiros mais bem colocados do país, enriquecendo dessa forma o currículo Lattes do nosso alunado, abrindo assim várias portas para seguir a carreira acadêmica, onde isso daí será um diferencial na avaliação para um mestrado, para uma pós-graduação, para os nossos alunos que querem seguir a carreira acadêmica. Isso é uma grande oportunidade que eles mostrem o potencial que eles têm em tudo em relação a provas e que são colocados para demonstrar o que eles têm de melhor na área acadêmica. Também temos o objetivo de colocar para a sociedade os nossos frutos, os frutos que saem da sala de aula, que irão representar a nossa universidade. A primeira Olimpíada Interna de Contabilidade vem sendo programada e organizada desde o início do ano. Então a expectativa é que entre 80 e 120 estudantes de contabilidade participem da competição hoje à tarde. Hilary Martins para o CBN Universidade. Muito obrigada, Hilary, e boa sorte a todos os participantes. Você ouviu aí que os 5 melhores colocados na competição interna da UEPB vão participar da Olimpíada Brasileira de Contabilidade, que está programada para o dia 19 de outubro em Brasília. Agora é hora de dica de português aqui no CBN Universidade e hoje o professor Edson Tavares responde uma pergunta feita pela Yara. E se você quer participar desse quadro com a gente, basta enviar um áudio via WhatsApp dizendo o seu nome e mandando a pergunta e a sua dúvida de português. Gravou? Pois manda para o número 98893 9414 que você pode ter seu questionamento respondido aqui no nosso programa. E aí, vamos ouvir as dicas de hoje? Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um quadro Português Sem Segredos, em que procuramos responder às perguntas de nossos ouvintes que nos enviam dúvidas sobre a utilização de palavras e expressões da língua portuguesa. Você também pode participar. É só gravar um áudio dizendo seu nome e sua dúvida e enviar para o número 988939414, DDD 83. Repetindo, 988939414. DDD 83. Vamos começar então o nosso quadro de hoje com a nossa perguntinha cabulosa. O rapaz ganhou bastantes presentes. Está correto? Bota a cabeça aí para funcionar que daqui a pouco a gente confere. Olá, meu nome é Yara e a minha dúvida é: o correto é aterrissar ou aterrissar? Obrigada. Bom dia, minha querida amiga Yara. O verbo referente ao pouso do avião tanto pode ser aterrissar como aterrissar. Existe ainda a forma aterrar. O Tom Jobim, aliás, compôs uma música belíssima chamada Samba do Avião. Este samba é só porque Rio eu gosto de você. Lembra disso? Pois é, ele termina dizendo: aperte o cinto, vamos chegar, água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós aterrar. Mas, voltando à sua dúvida, Yara, a forma aterrissar é mais usada do que aterrissar. Ela vem do substantivo aterrissagem. Já aterrissar é formada pelo prefixo a, mais a palavra terra, mais o sufixo isar, que sempre é escrito com z, como em popularizar, comercializar. Respondido, Yara. E você, tem alguma dúvida de português? Quer tirar? Só gravar um áudio no WhatsApp dizendo seu nome e dúvida e enviar para 988939414 DDD 83 que a gente explica. Ah, mas tá faltando a resposta da perguntinha cabulosa. Está correto dizer o rapaz ganhou bastantes presentes? Corretíssimo! A palavra bastante pode funcionar como advérbio ou como adjetivo. Advérbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo ou de um adjetivo ou ainda de outro advérbio. E nesse caso é invariável, não muda. Assim, por exemplo, eu posso dizer conheci bastante aquela garota, como posso dizer conheci bastante aquelas garotas.
O bastante fica sempre no singular. E o bastante é adjetivo quando, como todo adjetivo, dá uma característica ao substantivo, concordando com ele. Assim, o rapaz ganhou bastante dinheiro, ou no plural, o rapaz ganhou bastantes presentes. Bem, hoje parece que eu falei bastante, então está na hora de ir embora, para voltarmos no próximo sábado dentro do programa CBN Universidade, tirando a sua dúvida sobre a língua portuguesa. Até lá, então. Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo CBN Universidade. E olha só reforçando, para garantir a participação no quadro Português Sem Segredos, é só mandar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893-9414. Lembra de se identificar antes da pergunta, viu? A informação agora é para o servidor da Universidade Estadual da Paraíba, que perdeu o prazo para fazer a atualização dos dados cadastrais e teve o bloqueio temporário dos rendimentos. E agora, o que é que eu vou fazer, hein? Pois bem, essa informação também é válida para todos os servidores estaduais, ativos e inativos efetivos, comissionados, prestadores de serviços, aposentados, pensionistas ou que estejam à disposição que perderam o prazo do recadastramento. Então, esse foi um processo obrigatório feito durante 2 meses. A UEPB, especificamente, fez a atualização interna desses dados na plataforma própria da instituição, conforme a autorização da Secretaria de Administração do Estado. E depois transmitiu os dados gerais para o governo do Estado e tudo feito online através do preenchimento do formulário pelo computador mesmo. Mas o prazo se encerrou em 31 de julho e quem perdeu agora só vai poder solucionar essa questão de maneira presencial. Então, se você é servidor estadual e precisa atualizar os dados pessoais no sistema do governo do estado, para então desbloquear o salário de agosto, vai precisar ir até o Palácio dos Despachos, no Centro Administrativo Estadual, que fica no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. Para mais informações sobre o processo de atualização dos dados cadastrais e o consequente desbloqueio dos dados, você pode ter através do telefone 0800 083 9800 0800 083 9800. A ligação é gratuita e o atendimento é feito de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até as 4:30 da tarde. E aí, vamos de intervalo? Na volta, a gente fala sobre qualidade de água em uma conversa com a professora Verusca Brasileiro. No programa de hoje ainda tem dica cultural e a gente traz a programação de exposições e lançamento no Museu de Arte Popular da Paraíba. E tem um pouco sobre o acervo do Dr. Severino Bezerra de Carvalho, que pode ser conferido na Biblioteca Central da UEPB. Já, aqui no CBN Universidade. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e a gente já traz uma notícia boa para o reconhecimento da pesquisa científica que é desenvolvida na UEPB. É que 7 revistas da Universidade Estadual da Paraíba entraram em nova lista Qualis da CNPq, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoas de nível superior e que afere a qualidade de artigos e outros tipos de produção científica, atribuindo indicativos de qualidade expressados por codificações como A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C1. Isso de acordo com cada nível de produção. Entre as revistas certificadas pela Qualis estão a Revista de Estudos Internacionais, desenvolvida no Campus 5 e que obteve o nível B1. Ainda o periódico Sociopoética, do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade, e que também obteve o nível B1. Outras 2 publicações obtiveram o nível B2 e são elas a Revista Científica Pesquisa Brasileira em Odontopediatria, que é vinculada ao Departamento de Odontologia do Campus 1, e a Qualitas, que é uma revista eletrônica semestral e de acesso gratuito, editada pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. O nível B3 de qualidade Qualis foi atribuída à Biofar e à Tarairiú. A Biofar é um periódico semestral editado pelo Departamento de Biologia e de Farmácia. Já a Tarairiú é uma publicação semestral do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia. E fechando os periódicos da UEPB cadastrados na nova listagem de Qualis da CAPES,
Tem a RAIN, que é uma publicação do Departamento de Educação Física da UEPB, em parceria com a Universidade do Chile. E essa publicação teve conceito B4. Só para você ter uma ideia de como essas certificações são positivas, o Qualis CAPES é um conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para a estratificação da qualidade de produção intelectual dos programas de pós-graduação, com base na publicação em periódicos científicos de artigos de docentes filiados às instituições de ensino superior brasileiras. O sistema periódicos Qualis CAPES afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, dos periódicos científicos. A atualização da lista de periódicos do Qualis ocorre anualmente e enquadra os títulos das revistas em extratos indicativos de qualidade. É muito bom ver o trabalho da UEPB sendo reconhecido também no universo acadêmico. Agora a gente segue ainda na linha de pesquisa, mas o nosso assunto agora é qualidade da água. E eu recebo a professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, Verusca Brasileiro. Ela que realiza várias pesquisas sobre o tema dentro dos laboratórios do CCT e na Estação de Tratamento de Água da UEPB. Professora, falando na qualidade da água, essa é uma realidade próxima a nós? É uma realidade que está perto ou é uma realidade bem distante? Bom, quando se fala em qualidade da água, é bastante intrínseca essa relação água e qualidade. Por quê? Porque a água é um solvente universal. Então, a água ela tem a capacidade de dissolver diversas substâncias. Então, é muito difícil você encontrar na natureza apenas a molécula H2O. Então, a gente vai encontrar uma solução que nessa solução tem diversas substâncias dissolvidas. E hoje a grande preocupação que nós temos é com relação a diversos produtos que são fabricados, diversas substâncias químicas que estão presentes hoje nas nossas águas, seja em águas superficiais, seja em águas subterrâneas, e que pode até chegar para nós consumidores. Então, essa é a grande preocupação hoje com a qualidade da água. Por quê? Porque a água ela pode carregar diversas substâncias essas que muitas vezes podem ser saudáveis, como também podem ser nocivas. E aí a gente tem que ter uma preocupação com relação à qualidade que nós estamos consumindo. Não é apenas, porque tem água mineral, será que é uma água segura? Será que a água de chuva é uma água segura? Será que a água de torneira é uma água segura? Aí vai depender dessas características, por onde essa água percorre, que tipo de substância ela está dissolvendo durante esse ciclo que chega até nós. Professora, o problema da qualidade da água não é só um problema específico aqui da cidade que a gente mora, específico aqui de Campina Grande, é um problema mundial. Com certeza, como eu falei anteriormente, essa gama de produtos químicos, de reagentes químicos, é uma produção a nível mundial. Nós temos hoje problemas que não é uma questão local, isso é a nível mundial, que são chamados de desreguladores endócrinos. São substâncias que podem estar presentes na água, como é o caso do pesticida, algumas substâncias plásticas, oriundas dos plásticos, os hormônios. Hoje a intensidade de hormônio que a população feminina toma é muito grande, isso acaba chegando aos corpos hídricos, os quais são utilizados para abastecimento. Então, essas substâncias que são consideradas de reguladores endócrinos perturbam totalmente o sistema endócrino. Então, hoje se questiona por que hoje tem tanto câncer de mama, tem tanto câncer de próstata, a infertilidade está aumentando. Então, alguns estudos dentro da academia a nível mundial estão direcionando esses estudos para substâncias que podem estar provocando esse tipo de problema na saúde da população. Professora, então quer dizer que a qualidade da água que a gente toma, que a gente consome, está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. A gente pode dizer assim? Com certeza. A qualidade de vida está intrinsecamente relacionada à nossa qualidade da água, Porque a água ela pode trazer diversos problemas de saúde pública, No local onde a gente tem escassez de água, ali a gente vai ter uma qualidade de vida que pode até ser comprometida, No local onde tem uma demanda muito grande de água e não atende a toda essa demanda, também vai estar uma qualidade de vida comprometida. E a água é saúde, A água, nenhum ser vivo vai conseguir sobreviver sem água. E a qualidade dessa água vai interferir na sua qualidade de vida. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com essa qualidade da água, que, como eu falei no início,
A água é um solvente universal, então ela carrega diversas substâncias. Muitas vezes a gente pensa que é só substâncias, mas também tem muitos micro-organismos. Hoje, um dos pontos mais grave de contaminação em nossas águas, agora falando diretamente da relação Brasil, é com relação à contaminação por esgoto doméstico. Nós apenas coletamos 54% do esgoto que é eliminado por todos os brasileiros. 100 milhões de brasileiros não têm ainda os seus esgotos coletados. E esses esgotos que não são coletados acabam atingindo os corpos hídricos esses que são utilizados para abastecimento. Então, a qualidade da água desses corpos hídricos estão comprometidas muitas vezes. E fica muito difícil ter um tratamento adequado para eliminar diversas substâncias presentes ali naquela água que recebeu o esgoto doméstico. Então, hoje é uma grande preocupação com relação a esse déficit de saneamento que também compromete a qualidade das nossas águas. Professora, como a senhora sabe, o público de casa também, nosso programa fala muito do que está sendo estudado na academia, do que está sendo feito para a população. A senhora podia falar agora o que é que está sendo estudado pelos alunos, pelos professores, o que está sendo explorado para minimizar esse problema da qualidade da água? Bom, aqui na UEPB nós temos uma equipe, até conhecida em termos de estudos, tanto de tratamento de água quanto em relação à qualidade da água. Eu trabalho mais especificamente com a parte de tratamento e qualidade, mas nós temos também o professor Etan, que trabalha com a questão de controle de águas superficiais, Tem a professora Célia Regina, que também trabalha muito com relação à qualidade da água, professor Wilton Lopes, que trabalha com essa parte de reguladores endócrinos. Eu trabalho na questão do tratamento especificamente para eliminação desses micropoluentes e também de micro-organismos emergentes. Que são micro-organismos emergentes? São aqueles micro-organismos que já são resistentes ao cloro e que podem trazer algum malefício à saúde do consumidor. Então, hoje não é tão simples a gente eliminar esse tipo de micro-organismo. Então, a gente estuda qual a técnica mais adequada para a remoção desses micro-organismos ou desses micropoluentes, de forma que as empresas de saneamento possam integrar essas técnicas sem muito custo, porque não adianta a gente estar indicando tecnologias que as nossas empresas de saneamento não possam implementar. Então, a nossa pesquisa, principalmente aqui na UEPB, ela é muito aplicável. Então, a gente trabalha com projetos que a gente possa desenvolver as técnicas e que as empresas de saneamento possam, sim, estar aplicando. Inclusive, muitos dos nossos estudos foram aproveitados pela CAGEPA, Quando estava naquele período do volume morto, a CAGEPA utilizou uma das técnicas de tratamento que nós indicamos, que foi o processo oxidativo avançado para a eliminação da cianotoxina. Depois, mais adiante, nós indicamos o tratamento com o uso de carvão ativado para dissolver aquele mau cheiro que apresentou na água. Agora nós vamos trabalhar com a questão dos micro-organismos, principalmente esses micro-organismos mais emergentes. Então, a gente sempre está estudando de forma que possa contribuir diretamente com a sociedade e com o setor produtivo. O nosso estudo sempre é diminuir essa distância entre a academia e a sociedade. E isso a UEPB faz muito bem. Professora, nesses últimos dias a gente tem vivido um tempo de chuvas muito altas e a gente aproveita muita dessa água, mas tem gente que não tem essa perspectiva, de guardar água dentro de casa. O meu avô era uma pessoa que guardava muita água de chuva. Eu lembro dele limpando a garagem, lavando o carro dele com água de chuva. Ele já tinha essa perspectiva lá com seus 80 anos. Mas tem muita gente que ainda não acordou para isso. A senhora poderia falar um pouquinho dessa iniciativa de guardar água de chuva, como ela pode ser tratada, qual o procedimento dessa água? Bom, de fato, você tem toda a razão. E seu avô era um sábio, porque hoje em dia a falta de, a grande construção, grandes condomínios, hoje a gente vê a urbanização muito avançada, então isso diminui a infiltração da água de chuva no lençol freático, Então a gente tem que saber aproveitar essas águas para que a gente possa fazer o melhor uso dessas águas. Então, de se esperar que a população pudesse acumular mais essas águas de chuva e pudesse utilizar, poderia ser utilizado para fins não tão nobres. Por quê? Porque essas águas também podem estar carregando algum micro-organismo, que a gente não sabe o caminho que elas percorrem, Então, mas poderia utilizar para irrigação, poderia utilizar para lavagem de banheiro, calçada, ou mesmo de carros, lava-jatos, poderia utilizar essas águas de chuva. Enfim, tem vários usos que poderia estar dando
dando uma utilidade para as nossas águas de chuva e principalmente na nossa região, que é uma região carente. Boqueirão, há quanto tempo faz que Boqueirão não chegou à sua capacidade máxima, né? Nós estamos agora com 21% só da capacidade de Boqueirão. A transposição não foi aquilo tudo que a gente esperava, né? Infelizmente ainda falta uma questão de gestão muito séria com relação à transposição, e se a gente chegar ao volume morto, a gente antigamente tinha esperança com a transposição, e agora, será que vamos conseguir atender mesmo com a transposição já finalizada? Então ainda tem muito questionamento sobre essas questões, então por isso que é mais um motivo para o campinense estar aproveitando as águas de chuva. Guardando as águas de chuva, deixando as águas, né, professora? Exatamente. Muito bem. Professora, muito obrigada. Esse é um assunto que a gente tem o programa inteiro para discutir, mas o tempo da gente aqui é curtinho e eu desde já convido a senhora para participar de mais uma edição aqui do nosso programa. O espaço está sempre aberto para a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. Parabenizo a CBN Universidade por trazer temas tão importantes para a nossa sociedade. Agora vamos para o último intervalo. E na volta, trazemos o que tem de programação cultural para a próxima semana no Museu de Arte Popular da Paraíba. E também vamos falar sobre a possibilidade de um passeio pela história através de um acervo de um antigo morador aqui de Campina Grande. Ficou curioso? Então fica aí que eu conto tudo depois do intervalo. É rapidinho e eu volto já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade está de volta, esse que é o programa desenvolvido por estudantes do curso de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande. Olha só, a gente já chegou ao último bloco deste sábado, mas ainda temos muita informação para você, ouvinte da rádio 103.5, a rádio que toca notícia. E a gente já começa trazendo uma dica de saúde para o trabalhador. É que o Núcleo de Educação e Atenção em Saúde, o NEAS da UEPB, cadastrou os servidores da instituição para um projeto de ginástica laboral que tem como objetivo garantir as melhores condições físicas para o desenvolvimento das atividades diárias no trabalho. Esse é um projeto bem afetivo do núcleo e que promove uma atividade diária com os servidores da Universidade Estadual da Paraíba. Mas olha só, todo esse cuidado com a saúde do trabalhador deve ser aplicado em todos os locais. E você, trabalhador, deve adotar essas medidas para melhorar sua qualidade de vida e evitar problemas de saúde. Nós conversamos com a coordenadora do NEAS, a professora Clécia Pachu, e ela explicou o que é ginástica laboral e ainda deu algumas dicas de exercícios e ações que, se colocar em prática, vão ajudar e muito na saúde do trabalhador. Fica ligado no que ela disse. Ginástica laboral é o exercício físico supervisionado realizado com trabalhadores em seu ambiente de labuta. Então, esse trabalho ele é realizado no intuito de prevenir o adoecimento e, com o adoecimento, obviamente, o afastamento deste servidor, trazendo inúmeras consequências, seja da ordem pessoal dele, o dano existencial de não estar no ambiente de trabalho, como também a perda que se tem com a saúde pública, que aí você vai utilizar o SUS, né, geralmente para fazer esse tipo de atendimento, e também as empresas não terem o custo de contratar outro servidor para fazer o trabalho daquele que está afastado. As dicas seriam justamente eu parar, o alongar durante o serviço, não passar tanto tempo, digamos 2-3 horas sentados, você levantar, você alongar, tentar fazer exercícios até mesmo de meditação. Então a gente tem a situação, digamos, do total de água, né? 2 a 3 litros de água por dia. Ir ao banheiro não deve prender, né? Isso é uma necessidade fisiológica, até mesmo porque você, na caminhada, você pode encontrar com outras pessoas, você já conversa, já melhora o astral. E algumas empresas, inclusive, elas implantam jogos e até mesmo um cafezinho, uma máquina de café, para que tenha justamente essa interação entre os servidores, que é salutar para o dia a dia e, obviamente, para a produtividade da instituição. Você tem a questão dos braços, a gente sempre tem aqui, não é, a questão da bola cravo. Então, uma bolinha simples, uma bolinha que custa baratinho, R$2 você compra a bolinha. Então, você sempre aperta a bolinha, solta, aperta e solta umas 10 vezes. E aí você faz isso sempre no intervalo, digamos, de 1 hora, de 1 em 1 hora. Você também pode, na questão de levantar e alongar, esse alongamento comum mesmo, que
que você faz, levanta os braços, solta o corpo, né? Para você não estar na tensão que você recebe, muitas vezes você nem percebe. Professora, muito obrigada pelas dicas e olha só, quem trabalha com a voz, a questão de hidratar é fundamental. A indicação da Organização Mundial de Saúde é do consumo de 2 a 3 litros de água por dia. Vamos se hidratar, hein, minha gente? Agora tem dica de atividade cultural para você. Na programação do Museu de Arte Popular da Paraíba, ao longo dessa semana, no dia 27, vai ter o lançamento do livreto Sem Fato dos 100 anos de Jackson do Pandeiro, do escritor Juscelino Tomás de Lima. O lançamento está marcado para as 5 horas da tarde e a partir de 1 hora da tarde o mesmo escritor já vai estar com uma exposição aberta para visitação, mostrando o acervo pessoal dele e que conta com discos raros, filmes, cordéis, livros, entre outros. Vale muito a pena participar. No dia 30 tem o projeto Palco do Choro, que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês e essa semana faz homenagem a Francisco Assis Souza, com a participação especial de Vanusa Vieira. Só lembrando que a entrada é franca e começa a partir das 7 horas da noite. Já no dia 31, no próximo sábado, a partir das 4 horas da tarde, vai ser realizado o Beats Happy Hour, também em homenagem a Jackson do Pandeiro. Esse é um evento que traz a apresentação de vários DJs da agência e que tem como objetivo atrair a atenção dos jovens que se interessam pelo estilo musical. Esse também é um evento gratuito e aberto ao público. E uma outra opção de programação cultural é uma visita à Biblioteca Central da UEPB, que faz um passeio pela história de Campina Grande através do acervo pessoal do Dr. Bezerra de Carvalho, que foi doada pela família para a UEPB. A repórter Emanuele Carvalho preparou uma reportagem bem especial para a gente. Vamos ouvir. O acervo Severino Bezerra de Carvalho está disponível na Biblioteca Central do Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. O material traz um pouco da história da família do médico, que também ficou conhecido pela dedicação à fotografia, pintura, música e artes em geral. O médico ajudou a fundar o curso de medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Hoje, na UEPB, é possível conferir livros, quadros, fotos, pastas de poesias, discos, fitas, VHS, disquetes, máquinas fotográficas antigas, móveis e outros objetos pessoais que retratam a sua história, da sua família e da cidade de Campina Grande. Quem conta um pouco mais do que tem no acervo é a colaboradora que cuida do material na UEPB, Ana Carolina Aragão. Então, o acervo do Dr. Severino Bezerra de Carvalho é um acervo múltiplo e plural, assim como a personalidade do próprio Dr. Bezerra. Nós temos desde os livros, nós temos 2.200 obras aqui, de literatura universal, literatura brasileira, história, geografia, misticismo, religião, filosofia, ciências, artes, música. Então nós temos uma diversidade de temáticas e também de idiomas. Nós temos obras aqui em inglês, em espanhol, em alemão e que representam toda essa personalidade do Dr. Bezerra, bastante singular. Separei aqui 2 obras para mostrar a vocês, uma de Pablo Neruda e outra de Gil Vicente. É uma edição muito especial, que tem uma encadernação diferenciada. É uma edição que está em espanhol e representa um pouco da riqueza e da diversidade que a gente vai ter nesse acervo. Além dos livros, nós temos CDs e DVDs. A maioria de CDs e DVDs traz também essa perspectiva mais clássica de Dr. Bezerra. A gente tem óperas, nós temos peças, nós temos balés clássicos registrados. Nós temos VHS também nessa mesma linha temática. Temos 1.500 vinis. Esses vinis são de música clássica também. Então nós temos Mozart, Beethoven, Villa-Lobos e outros compositores representativos da nossa cultura. Além disso, Dr. Bezerra ele era conhecido tanto por ser um fotógrafo da cidade de Campina Grande, como também colecionar fotografias que retratassem a memória de Campina Grande. Então a gente tem cerca aqui de 500 fotografias que contam a história da cidade, do final do século XIX até a década de 80, 90 do século passado. Assim que o acervo chegou para a UEPB, ele passou por um longo processo de catalogação e organização do material, tudo feito pela equipe de bibliotecários da instituição. Inclusive, a filha do médico, que mora em Brasília, já veio visitar o espaço dedicado às memórias do pai dela e da família como um todo. O material pode ser acessado pela população em geral, seguindo algumas regras, como explica Ana Carolina Aragão. Por se tratar de um acervo de obras raras, nós não temos empréstimo domiciliar. As consultas são feitas aqui no próprio acervo, no horário de 7 da manhã às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Tanto pode ser feito por agente
agendamento através do site da Biblioteca Átila Almeida, como o pesquisador pode vir até aqui, que fica na Biblioteca Central, e vir até o acervo que a gente recebe e entrega o material que ele necessita. Esse acervo é um pouco do que a UEPB abriga e abre para a população paraibana, garantindo a preservação da história. Emanuele Carvalho, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Emanuele. E olha, a Biblioteca Central da Universidade Estadual da Paraíba é no Campus 1, aqui em Campina Grande, e funciona de 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E uma informação rapidinha para os alunos concluintes da UEPB que não conseguiram cola grau na semana regular e solicitaram através da inscrição online entre os dias 19 e 23 de agosto a participação na cerimônia especial. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, a colação de grau especial do período 2019.1 será realizada na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, no auditório do Departamento de Psicologia no Campus 1, em Bodocongó, a partir de 2 horas da tarde. Esse é um evento voltado para os concluintes que, por algum motivo, não puderam participar da cerimônia regular, mas só pode colar grau, neste momento, os que fizeram o cadastro online e que estejam em regularidade com todos os componentes curriculares e exigências da UEPB para poder colar grau. E o nosso programa de hoje chega ao fim, mas no próximo sábado tem mais. E você já sabe, né? A gente se encontra às 9 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade, você já sabe, né? Tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. Tchau e até sábado que vem. CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.